Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família. Que privilégio poder mais uma vez compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E eu quero continuar aqui na nossa proposta inicial. E eu quero ler Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que nos diz assim: agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e que o ame, e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Esse temer ao Senhor aqui implica obediência ao Senhor. E se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que após a morte de Josué, o povo ele simplesmente abandonou os preceitos, abandonou o Senhor, ele passou a fazer coisas detestáveis aos olhos do Senhor, passou a seguir outros deuses, e com tudo isso veio as consequências sobre Israel, sobre aquela nação que o Senhor havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E nós temos que observar uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã, que vale a pena você obedecer ao Senhor, porque quando nós obedecemos ao Senhor, e aí nós veremos então as recompensas da obediência, e é sobre isso que eu quero então, neste nosso sexto encontro, pensar com você. As recompensas da obediência. Como nós temos visto anteriormente, é um aspecto vital do relacionamento com Deus, quando nós nos submetemos à vontade dele e alinhamos nossas vidas com seus mandamentos. É importante nós estarmos sempre alinhados com o Senhor. Nunca querer fazer aquilo que eu acho. Eu sempre falo aqui, o que prevalece aqui é a nossa referência bíblica. Tudo que nós falamos aqui é baseado na palavra de Deus, é fundamentado na palavra de Deus, não é o que eu acho, o que o Carlos Eduardo acha, ou o que o Carlos Roberto acha, não, é o que a palavra de Deus fala que é verdade. Se ela fala que é verdade, ela é a verdade. Então, neste dia de hoje, eu quero explorar com vocês as recompensas da obediência. Através de algumas passagens bíblicas, nós vamos descobrir as bênçãos, nós vamos descobrir as promessas e os benefícios que vêm de viver de uma vida regida pela obediência a Deus. E ao mergulharmos na palavra de Deus, nós então descobriremos a riqueza das recompensas para aqueles que obedecem o Senhor fielmente. Quando nós servimos, quando nós passamos a entender a necessidade de estar diante de Deus, nós então decidimos. Olha, um dia eu com 12 anos de idade levantei a minha mão dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E desde então eu tenho servido ao Senhor. Procuro estar em plena obediência ao Senhor. Procuro viver uma vida de plena obediência a Ele todos esses meus anos de vida cristã. E quando nós vivemos dentro desta perspectiva do Senhor, então nós vemos, nós enxergamos, nós recebemos as bênçãos e prosperidade. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, tá?
Lembre-se que, como eu falei, nós falamos, é fundamentado na palavra de Deus, é prosperidade espiritual, porque a financeira ela é consequência da espiritual. Eu preciso estar próspero no Senhor, na palavra dele. Deuteronômio 28:2 vai nos dizer assim, olha, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, a obediência, convida bênçãos e prosperidade para a nossa vida. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Tem o se. Eles precisavam obedecer a Deus. Como nós obedecemos, então nós convidamos as bênçãos e as prosperidades para a nossa vida. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, Ele derrama seu favor, nos conduzindo a uma vida abundante e frutífera. Mas nós precisamos alinharmos, com a vontade de Deus. A minha vontade com a vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para a minha vida. E aí nós recebemos então do Senhor orientação e direção divinas. Nós somos orientados pelo Senhor. É interessante que quando nós vamos para algum lugar que nós não conhecemos, geralmente o que a gente faz? A gente liga o GPS, ou o Maps, ou qualquer outro meio que você tem de aplicativo para te dar a direção, e você então vai ali sobre a orientação do satélite, ele vai falando com você, e vai te guiando. E na presença do Senhor nós somos orientados e temos a direção divina do Senhor para a nossa vida. Provérbios 3:6 nos aconselha assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A obediência leva à orientação. Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos vai me levar à orientação e direção divinas. Ao nos submetermos à autoridade de Deus e buscarmos a sua vontade, Ele provê uma direção clara e sabedoria para navegarmos pelos desafios e escolhas da vida. Mas eu preciso buscar aqui a vontade do Senhor. Eu preciso entender isso para a minha vida, porque Ele vai me prover uma direção clara e sabedoria para que eu possa, para que você possa, para que nós possamos então navegar pelos desafios e escolhas da vida. E aí nós vamos entender também que o Senhor vai prover sobre nós proteção e livramento. Geralmente eu falo com as pessoas assim, eu não sei quantos de vocês aqui andam de ônibus constantemente, anda de metrô, se alguém pisar no seu pé, peça desculpa para a pessoa, desculpa porque o meu pé ficou embaixo do seu. Porque hoje as pessoas estão tão revoltadas com a vida e por qualquer coisa elas estão brigando, estão esbravejando, estão gesticulando, estão agredindo. E isso é terrível. E nós precisamos buscar do Senhor essa proteção e esse livramento. Salmos 91, 14 a 16 nos diz assim, olha, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. A obediência, então, ela resulta na proteção e na libertação de Deus. Nós somos obedientes para resultar em proteção e libertação. Quando obedecemos a Ele, confiamos em Sua soberania, Ele nos protege do mal e nos livra das adversidades. Ontem eu estava na fila do posto de saúde, porque fui levar meu neto para tirar sangue, e a fila, eu cheguei 6 horas da manhã, e a fila, eu era o terceiro da fila. Mas a fila cresceu muito. E foi chegando gente, e de repente passou um jovem senhor esbravejando, bravo,
E eu estava conversando com a senhora na fila, nós olhamos assim um para o outro sem entender muita coisa. Ainda falei para ela assim, puxa vida, tão cedo, né? E as pessoas já tão nervosas, tão assim agressivas, né? Logo pelas primeiras horas da manhã, como que vai ser o dia de uma pessoa assim? Então nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos confiar na sua soberania. Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar, e aí dos males e das adversidades. E aí nós vamos entender que precisamos permanecer no amor de Deus. É João 10,15, Jesus diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai em seu amor. A obediência, meu querido irmão, ela nos leva a permanecer no amor de Deus. Quando nós obedecemos, então nós entendemos que nós devemos permanecer no amor de Deus. Quando obedecemos a Ele por amor e reverência, nós experimentamos um relacionamento profundo e íntimo com Ele, sabendo a profundidade do amor dele por nós, ao ponto de Deus ter pego o seu único filho e ter dado em resgate à humanidade. João 3,16. Porque ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos ver com isso as recompensas eternas da obediência. Apocalipse 22,14, nós temos felizes os que lavam as suas vestes para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A obediência carrega a promessa de recompensa. Quando nós obedecemos, nós vamos ser recompensados não aqui, lá na eternidade. A obediência carrega a promessa da recompensa eterna. Aqueles que seguem fielmente a Cristo e perseveram na obediência herdarão dele as bênçãos da vida eterna e terão acesso à presença de Deus. Por isso, vale a pena obedecer, vale a pena ter uma vida de plena obediência ao Senhor. E aí nós vamos obter do Senhor favor e honra. 1 Samuel 2,30 vai dizer assim: honrarei aqueles que me honram. A obediência traz o favor e honra a Deus. Quando honramos a Ele através da obediência, Ele nos honra e abençoa com a sua promessa e favor. Aí eu quero perguntar para você: nós temos honrado o Senhor? De que maneira, pastor? Nós temos honrado o Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Nós temos honrado o Senhor em dar um bom testemunho dele lá fora para as pessoas. Fica bem claro, quando nós honramos a Ele através da obediência, Ele nos honra e nos abençoa com a sua presença e favor. E aí nós veremos em tudo isso o cumprimento das promessas de Deus. Nós vamos ver o cumprimento das promessas de Deus. Hebreus 6,12 afirma: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. A obediência leva ao cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Vou repetir: a obediência leva ao cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Quando permanecemos firmes em obediência e fé, nós herdamos de Deus as promessas abundantes que Ele fez a seus filhos. Nós precisamos entender isso, meus queridos, que nós precisamos nos mantermos firmes em obediência e fé todos os dias da nossa vida. Por mais que pareça impossível, por mais que a coisa esteja difícil, mas vamos permanecer firmes em obediência e fé. Nós então herdaremos de Deus as promessas abundantes que Ele fez a seus filhos. E para nós terminarmos, as recompensas da obediência
incluem bênçãos, inclui prosperidade, orientação divina, proteção, recompensas eternas, favor, honra e cumprimento das promessas de Deus. Ao andarmos em obediência, nos colocamos em uma posição onde podemos experimentar a riqueza das recompensas e bênçãos de Deus. Que possamos abraçar uma vida marcada pela obediência aos mandamentos de Deus, sabendo que através da nossa obediência nós honramos e nós glorificamos nosso Pai Celeste. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos ensine a obedecer e que possamos ver as recompensas da obediência em nossa vida todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.